Você já parou para perceber como algumas palavras têm o poder de colocar a gente para baixo, de tirar nossa coragem, nossa força, nossa vontade de tentar de novo? Palavras que a gente escuta desde pequeno, palavras que grudam na mente como chiclete e vão se repetindo dentro da nossa cabeça sem que a gente perceba, palavras que diminuem quem a gente é. Sabe aquelas vozes que falam: você não consegue, você é preguiçoso, você sempre faz tudo errado? Você não tem disciplina? Pois é, essas vozes não nascem do nada. Muitas vezes são palavras de alguém que a gente amava. Palavras que escutamos de quem nem deveria ter dito. E o pior, a gente cresce e passa a repetir essas palavras para a gente mesmo. E é aqui que mora o perigo. Porque essas palavras repetidas todos os dias vão criando uma corrente invisível. A gente pensa que não consegue terminar nada. A gente começa a duvidar da nossa própria força. Aí vem a procrastinação, que é só o sintoma de um problema mais fundo, a falta de confiança na gente mesmo. Hoje eu quero que você pare tudo. Me dá 28 minutos da sua vida. É pouco. É menos que o tempo que você gasta vendo vídeo aleatório, rolando a tela, sem nem lembrar o que viu. Esses 28 minutos podem virar uma chave dentro de você. Porque eu vou te provar que a procrastinação não é um defeito seu. É uma armadilha que te ensinaram a cair e que hoje você vai aprender a sair. Então faz assim. Se puder, pegue um caderno, uma caneta. Se não puder, abra as notas do celular, mas não fica só ouvindo. Anota, pensa e decide que hoje essas palavras que diminuem você não vão mandar mais em nada. Vamos começar do começo. Quem foi que colocou essas palavras dentro de você? Pensa bem, quando foi a primeira vez que alguém te chamou de preguiçoso, de lento, de incapaz? Muitas vezes são palavras que a gente escuta na infância. Um professor que humilhou, um parente que apontava o dedo, um colega que ria quando você errava. E aí a gente cresce, muda de casa, muda de cidade, mas leva essas palavras dentro da mochila mental. Essas palavras não são suas, foram jogadas em você, mas com o tempo você abraçou elas como se fossem verdades. E aí acontece o seguinte: toda vez que aparece uma tarefa difícil, um projeto grande, um sonho importante, lá vem a voz. Você não vai conseguir, é melhor nem tentar. E o que acontece? Você inventa desculpa, foge a dia, porque se tentar e não conseguir, vai provar que aquela voz estava certa, né? Melhor não tentar, melhor enrolar. E assim nasce a bendita procrastinação, uma fuga, um medo disfarçado de preguiça. Agora eu quero que você respire fundo comigo e pense por trás de cada desculpa, de cada enrolação, de cada depois eu faço. Existe um medo. E não é qualquer medo. É um medo que às vezes a gente nem sabe explicar direito, porque ele se esconde debaixo de várias camadas de distração. Muita gente acha que tem medo de errar, mas olha bem, será que é só o medo de errar ou é o medo do que as pessoas vão pensar se você errar? É o medo de ser criticado, de ser comparado, de ser visto como alguém que não é tão bom quanto parece. E se você parar para ver, isso é pesado, isso trava, isso faz a gente preferir não tentar, porque não tentar é na cabeça da gente menos doloroso do que tentar e falhar na frente de todo mundo. Tem gente que não procrastina só porque tem medo de falhar. Tem gente que, pasme, tem medo de dar certo. Sim, medo de ser visto, medo de ter responsabilidade, medo de crescer e não saber como segurar aquilo tudo. É como se fosse mais confortável ficar escondido, quietinho, na zona de conforto, onde ninguém cobra, ninguém aponta, ninguém espera nada de você. E tem também a tal da comparação. Você começa uma tarefa, estudar, gravar um vídeo, escrever algo, fazer um projeto e antes mesmo de começar, a sua mente abre o feed e mostra: olha fulano fazendo melhor, olha ciclano fazendo perfeito. Você não vai chegar nem perto disso. E aí o medo vem e sussurra: deixa isso para depois. Melhor não tentar agora. Melhor esperar o momento certo, a inspiração certa, o dia perfeito. E sabe quando esse dia chega? Nunca. É por isso que eu digo que a procrastinação não é falta de vergonha, é excesso de pressão, de medo, de palavras pesadas que a gente engoliu a vida toda. E essas palavras viram paredes. Paredes que a gente mesmo ajuda a levantar. Então, me diz, por trás da sua procrastinação, qual é o medo? É medo de não dar conta, é medo do que vão falar, é medo de ser cobrado, é medo de não ser bom o bastante.
Talvez seja tudo isso junto. E tá tudo bem admitir, porque admitir é o começo de quebrar a corrente. Enquanto você continuar dizendo que é preguiça, você nunca vai atacar o problema certo. É como querer curar dor de cabeça tomando remédio para dor de barriga. Não resolve. Agora, quando você reconhece, ok, eu tô com medo, aí você tem uma chance real de encarar de frente. E mais, não é vergonha ter medo. Todo mundo sente medo. O que não dá é deixar o medo dirigir sua vida inteira. O medo é um passageiro, não um motorista. A partir de agora, eu quero que você comece a dar nome pro seu medo. Toda vez que sentir vontade de fugir, pegue papel e escreva. Hoje eu tô adiando isso por medo de tal coisa. Você vai perceber que só de escrever o bicho perde metade do tamanho. O que era um monstro na sua mente vira só um pensamento que pode ser trocado. E pode mesmo. Essa é a raiz do medo. Não é o medo de hoje. É o medo que nasceu lá atrás. E se foi criado lá atrás, ele pode ser desfeito agora. Mas para isso, você precisa querer enxergar. Precisa querer parar de alimentar a voz que diz que você não consegue. Procrastinação é a casca, o medo é a raiz. Seque a raiz, a casca cai sozinha. Então, agora que você entendeu que o medo é o motor escondido da procrastinação, vem o segundo passo: abrir os olhos para reconhecer o inimigo quando ele aparece. E aqui não tem truque mágico, tem prática, tem presença, tem coragem de olhar para dentro. Reconhecer o inimigo é perceber na hora exata que você está escapando, que está te empurrando para longe daquilo que importa. É quando você senta para estudar e de repente bate aquela vontade de levantar para beber água, mexer no celular, abrir a geladeira, varrer a casa, responder mensagem que nem era urgente. Já reparou? De repente tudo fica mais interessante, menos a tarefa que realmente importa. E o que a maioria faz? Acredita na própria desculpa. Ah, eu só vou ver rapidinho. Eu só vou dar uma olhadinha. E lá se foram 30 minutos, 1 hora, 2 horas. E quando você volta para a tarefa, tá mais cansado, mais pesado, mais envergonhado. Quando você não reconhece o inimigo, ele vence toda vez. Porque o problema não é abrir o celular, não é comer, não é limpar a casa. O problema é usar essas coisas para fugir do que realmente precisa ser feito. É como se dentro da sua mente tivesse um segurança de boate barrando você de entrar na sua própria festa. O segurança é o medo. O convite para entrar é a ação. E toda vez que você foge, tá dando mais poder para esse segurança te barrar. Então, como reconhecer? Eu te digo na prática, na vida real, da próxima vez que você sentir aquela vontade de adiar, pare por 5 segundos, respire, se pergunte o que eu tô tentando evitar agora. Talvez a resposta não venha na hora. E tá tudo bem. Vai treinando. Cada vez que você parar para perguntar, você abre uma brecha e toda brecha é uma chance de escolher diferente. Uma técnica simples que eu uso. Nomeie o sabotador. Dê um nome para a voz que te faz fugir. Pode chamar de medroso, fuga, desculpinha. Diga: olha o medroso falando de novo. Tá querendo me tirar daqui? Quando você dá nome, você separa essa voz de quem você é de verdade. Outra coisa importante: comece a perceber o padrão. Normalmente cada pessoa tem um gatilho principal. Tem gente que foge quando se sente pressionada. Tem gente que foge quando o trabalho exige mostrar o próprio valor. Tem gente que foge de tarefas repetitivas e chatas. Qual é o seu? Perceba também a hora do dia em que o inimigo ataca mais. É de manhã quando o sono bate? É depois do almoço? É quando você está cansado da rotina? Entender isso é ouro, porque se você sabe onde o inimigo mora, fica mais fácil se preparar. E olha que curioso, reconhecer o inimigo não significa que ele vai sumir. Ele ainda vai tentar. Mas toda vez que você olha para ele cara a cara, ele perde força. É como acender a luz num quarto escuro. O monstro que parecia gigante vira sombra. Por isso, toda vez que sentir vontade de procrastinar, não se xingue, não se culpe, só pare, pergunte, observe. O segredo não é parar de ter medo, é parar de fugir dele. É olhar no olho. E uma dica extra aqui para anotar: quando o inimigo aparecer, faça uma ação mínima. Qualquer ação. O que trava a procrastinação é a inércia. O que destrava é o movimento. Se não conseguir escrever o texto inteiro, escreva uma frase. Se não conseguir estudar 1 hora, leia um parágrafo.
Se não tiver força para limpar tudo, arrume um canto. É o pequeno que destrói o gigante. Agora que você já começou a reconhecer o inimigo, essa voz que te segura, que te faz fugir, vem o passo que muda o jogo de verdade. Entender que vencer a procrastinação não é sobre dar um passo gigantesco de uma vez, é sobre dar um passo pequeno hoje, outro amanhã, outro depois. Muita gente trava porque acha que precisa ter um dia inteiro livre, energia ilimitada, inspiração brilhando na cabeça para começar algo importante. Mas a verdade é outra. Ninguém faz tudo de uma vez. Tudo grande que existe no mundo começou de pedacinho em pedacinho. Pensa num livro de 400 páginas. O autor não sentou numa tarde e escreveu tudo. Ele escreveu uma página por dia, algumas vezes até menos. Um vídeo de 1 hora nasce de anotações, de um roteiro rabiscado, de ideias que parecem bobas no início. Uma casa é construída tijolo por tijolo, não se ergue da noite pro dia. A procrastinação adora gente que pensa grande, mas age pequeno. Mas ela odeia quem faz o contrário, quem pensa pequeno, mas age agora. Sabe por quê? Porque quando você dá o primeiro passo, mesmo que minúsculo, você interrompe o ciclo da fuga. Você mostra para o seu cérebro que você tem comando. Você mostra para aquela voz que disse você não consegue, que ela está errada. Por isso, se algo te assusta, dividida. Fatie, quebre em microtarefas. Vai fazer um trabalho difícil? Separe. Abrir o arquivo já é uma tarefa. Escrever o título é outra. Fazer a introdução é mais uma. Parece bobo, mas é poderoso. Funciona assim porque o cérebro odeia tarefas gigantes, mas adora riscar coisas da lista. Riscar algo dá uma sensação de vitória e cada vitória pequena alimenta sua confiança. Cada vitória pequena enfraquece o medo. Cada vitória pequena mostra que você não é incapaz. Você só precisa de estratégia. E olha só uma coisa importante: não espere reconhecimento externo nesse início. Muita gente desiste porque quer aplauso antes da hora. Quer postar que começou a dieta, que começou o projeto, quer curtida, quer comentário. Mas o verdadeiro aplauso é o que você dá para si mesmo em silêncio, quando termina aquele pedacinho que ontem parecia impossível. Então faça um trato comigo agora. Escolhe uma coisa que você está enrolando faz tempo. Qualquer coisa, um texto, uma ligação, uma faxina, um estudo, uma inscrição. E faça um pedaço dela ainda hoje. Não amanhã, hoje. E quando terminar esse pedacinho, reconheça, valorize, fique orgulhoso, porque pequenas vitórias constroem muralhas, pequenos passos viram estrada. E 1 hora sem perceber, você olha para trás e vê: ué, eu saí do lugar, eu consegui. E o que parecia uma montanha se torna só mais um caminho que você venceu andando, um passo de cada vez. Agora, presta bem atenção nisso aqui, porque essa parte é uma das mais importantes de tudo que a gente está falando. Se você gravar isso no peito, sua vida muda. A maioria das pessoas vive esperando uma coisa chamada motivação. É como se a motivação fosse um vento mágico que bate na sua janela de manhã, sopra na sua orelha e diz: agora vai, levanta, faz tudo, você é capaz. Mas vou te contar uma coisa: esse vento não existe. A motivação, do jeito que a gente imagina, raramente vem antes da ação. Na maioria das vezes, ela só aparece depois que você já começou. Sabe quando? Quando você já está lá no meio da bagunça, quando você já levantou da cama, quando você já abriu o livro, quando já deu o primeiro clique, quando já começou a escrever. É nesse momento que a motivação dá as caras, como quem chega atrasada para a festa, mas chega. Se você esperar vontade para agir, vai ficar sentado esperando para sempre. É como ficar na beira da piscina esperando esquentar para entrar. Só que a água não esquenta sozinha. É você que pula primeiro. É você que cria o calor do movimento. Pensa em algo bem simples. Lavar a louça. Quem é que acorda pulando de alegria para lavar prato sujo? Quase ninguém. Mas quando você abre a torneira, ensaboa o primeiro copo, algo dentro de você vai se ajeitando. Você vê a pia limpando, o barulho da água correndo e no fim a sensação é: por que eu não fiz isso antes? O mesmo vale para estudar, trabalhar, criar algo novo. O primeiro minuto é o mais difícil. Depois o corpo esquenta, o cérebro embala, o medo diminui. É como empurrar um carro quebrado. No começo ele pesa 1 tonelada, mas depois que ganha embalo, vai sozinho. E aqui entra uma coisa que pouca gente fala.
Você não precisa estar motivado. Você precisa estar disciplinado. Disciplina é fazer mesmo sem vontade. É entender que a vontade é passageira, mas o compromisso é escolha. Quer um exemplo real? Olha para os atletas. Eles não acordam todo dia com um sorriso no rosto, prontos para treinar. Eles treinam porque decidiram treinar. É hábito, é rotina, é regra pessoal. O mesmo vale para quem escreve, para quem estuda para concurso, para quem toca instrumento, para quem levanta cedo para empreender. Essas pessoas não são especiais. Elas só entenderam uma coisa que quase ninguém entende. Ação gera motivação e não o contrário. Por isso, a partir de hoje, toda vez que a sua cabeça disser, eu também não tô esperando vontade. Eu tô esperando resultado. E aí entra o que a gente falou lá atrás. Comece. Quer destravar a ação? Faça algo que não dependa de energia demais. Se o medo vier pesado, comece com 5 minutos. 5 minutos viram 10. 10 viram 30. Quando você vê, já fez mais do que imaginava. A motivação não mora no sofá, ela mora no movimento. Quem para demais paralisa, quem anda embala, quem embala vence. Então guarde isso. Não espere inspiração para agir. Haja para se inspirar. Agora que você já entendeu que não dá para esperar motivação cair do céu, vem um outro ponto essencial: entender que a procrastinação não é um ato isolado. Ela é um hábito, um ciclo repetido, uma roda que gira sozinha se você não quebrar. Vou te mostrar isso de forma clara. A gente pensa que procrastinar é algo que acontece só de vez em quando, mas na prática não é assim. Na verdade, todo mundo que procrastina repete o mesmo roteiro várias vezes por semana, às vezes várias vezes no mesmo dia, até virar um padrão automático. É igual um anterinha de pet shop. Gira, 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 mas não sai do lugar. Vou te provar quantas vezes você já se pegou dizendo: hoje eu vou fazer tudo. Hoje eu vou arrebentar. E aí, na hora de começar vem aquela voz: depois eu faço. Aí você se distrai com qualquer coisa, vídeo, notificação, café, celular. Quando vê, o dia acabou. E o que você faz? Se culpa. Promete que amanhã vai ser diferente e amanhã faz tudo igual. Esse é o ciclo da procrastinação. 1. Você tem uma tarefa importante. 2. Você sente desconforto, medo, tédio, insegurança. 3. Você foge para algo mais prazeroso. 4. Sente alívio imediato. 5. Depois vem a culpa. 6. A culpa gera mais medo. 7. O medo faz você adiar de novo e a roda gira, gira, gira. Enquanto você não quebra essa roda, nada muda. E aqui vem o detalhe mais importante. Ninguém quebra essa roda com força de vontade pura. Você quebra com estratégia, com truque, com ação mínima, com o ambiente certo e, principalmente com repetição de novos hábitos. Quer ver como funciona na prática? Se toda vez que você senta para estudar, acaba no celular, tire o celular de perto antes de sentar. Parece besta, mas muda tudo. Se toda vez que tenta dormir cedo, acaba rolando o feed até 3 da manhã, coloque o celular para carregar fora do quarto. Se toda vez que senta para trabalhar, lembra de arrumar o armário. Faça uma lista de tarefas pequenas antes. Tire o armário da jogada. A roda da procrastinação não para porque você quer que ela pare. Ela para porque você coloca um obstáculo no caminho dela. Você troca o automático pelo intencional. Outra coisa, não tente quebrar a roda toda de uma vez. Quebre um elo por vez. Se sua dificuldade é começar, foque em começar. Se é manter, foque em manter. Se é terminar, foque em terminar. Escolha a parte mais fraca da corrente e ataque ali. E um segredo poderoso: celebre toda vez que você quebrar o ciclo, mesmo que seja uma vez só. A mente adora reforço. Quando você sente prazer em ver que conseguiu sair da roda, fica mais fácil sair de novo amanhã. Quer uma dica? Tenha um papel na sua mesa. Escreva: quebre o ciclo. Toda vez que olhar vai lembrar: a roda só gira se você empurrar. Não deixe o medo empurrar por você. Empurre diferente, faça diferente. Quebre a roda. Sabe aquela história de que mente bagunçada, vida bagunçada? Pois é, ela é real. O lugar onde você faz suas coisas importa muito mais do que você imagina.
Um ambiente bagunçado é como um campo minado para quem vive lutando contra a procrastinação. Cada coisa fora do lugar é uma desculpa pronta para o cérebro escapar. É uma distração a mais para sua mente dizer: "Ah, depois eu faço isso aqui. Agora vou dar uma ajeitadinha nessa bagunça." Então, comece agora. Olhe ao seu redor, onde você estuda, onde você trabalha, onde você escreve, onde você planeja a sua vida, se esse lugar está poluído, cheio de papel, copo, coisa espalhada, notificações piscando, é como se você desse comida pro inimigo. Aí vem a pergunta: mas eu não tenho escritório, não tenho quarto só para mim. Tudo bem. Você não precisa de um escritório de novela. Precisa de um cantinho limpo, um canto respeitado. Pode ser a mesa da cozinha, a beirada da cama, até um caderno aberto no colo, desde que você trate aquele espaço como seu. E outra coisa importante: proteja esse ambiente de interrupções. Se mora com família, combine. Agora é meu momento de foco. Preciso de 30 minutos. Se não der para avisar, use fone de ouvido, mesmo que sem música. Fone é muralha invisível, afasta quem quer papo furado na hora errada. E o celular? Ah, o celular, ele é o maior ladrão de foco que existe. Deixe longe. Desliga a notificação. Se puder, coloque em outro cômodo por 1 hora. Você não precisa estar online o tempo todo. Quem manda no aparelho é você, não o contrário. Ambiente limpo, protegido, organizado. É tão simples que muita gente despreza, mas é justamente isso que separa quem faz de quem adia para sempre. Vamos falar de uma palavrinha bonita que tá te roubando sem você perceber. Dopamina. A dopamina é o hormônio da recompensa, o que faz seu cérebro gritar de alegria quando ganha uma coisinha fácil, uma curtida, uma notificação, uma risada no vídeo engraçado, um docinho fora de hora. O problema é que hoje a gente vive bombardeado de dopamina barata e isso acaba com a sua força de foco. Por quê? Porque o cérebro é bobo. Se ele descobre um jeito de ter prazer fácil, ele não quer mais o prazer difícil. Tipo terminar um projeto grande, estudar para uma prova, gravar um vídeo, abrir um negócio. Isso dá trabalho. É dopamina demorada. Por isso é que todo mundo diz: "Ah, só vou dar uma olhadinha no celular." Mas aquela olhadinha vira 5, 10, 50 vezes. E sem perceber, você trocou 2 horas de algo que poderia mudar sua vida por 2 horas de rolagem inútil. Quer começar a vencer isso? Crie um detox digital real. 1. Silencie notificações de tudo que não é urgente. 2. Tire apps inúteis da tela inicial. 3. Desinstale o que suga sua energia sem retorno. 4. Programe horários para mexer no celular em vez de deixar ele mandar em você o dia inteiro. E mais, acostume seu cérebro a ter prazer em coisas mais profundas. Ler um livro, escrever, andar na rua sem mexer no celular, conversar de verdade, pensar. Quanto mais você faz isso, mais sua dopamina se regula e sua mente agradece. Dopamina barata enfraquece. Dopamina construída fortalece. Lembra lá do começo, quando eu falei das palavras que diminuem você? Pois é, elas continuam aqui. São as palavras que você mesmo repete, muitas vezes sem nem perceber. Toda vez que você fala: "Eu sou preguiçoso, eu sou bagunceiro, eu sou desorganizado", você está dando ordem para o seu cérebro acreditar nisso. E o cérebro acredita, ele faz o que você manda. Quer mudar de verdade? Então mude suas palavras. Nunca mais diga: "Eu sou assim." Diga: "Eu estou assim, mas posso mudar." Troque: "Eu sou preguiçoso por eu estou treinando ser mais disciplinado." Troque: "Eu não consigo por eu estou aprendendo." Troque: "Eu não sou bom nisso, por eu ainda não sou bom nisso, mas posso melhorar." Parece besteira, não é? Sua fala molda sua mente e sua mente molda sua ação. Se hoje você vive de frases que te diminuem, escreva frases novas. Cole num papel. Leia todo dia. Fale em voz alta se puder. No começo parece bobo, mas é semente. E semente vira árvore se você cuidar. Chegamos aqui. Fim do vídeo, fim do texto, mas começo de uma decisão, porque nada disso vale de verdade se ficar só na sua cabeça. Ideia sem ação é vento. Palavra sem prática é poeira. Agora é hora de compromisso real. E compromisso real não é com ninguém, é com você. Pegue uma folha, uma caneta ou abra as notas do celular agora.
Escreva qual é a coisa que você está enrolando há dias, semanas, talvez anos. Pode ser grande ou pequena. Escreva agora. Escreva o primeiro passo mínimo que você vai fazer ainda hoje, não amanhã. Hoje, um parágrafo, uma página, uma ligação, um e-mail, uma gaveta organizada, qualquer coisa que tire você da inércia. E quando fizer, volte aqui, comenta, me conta. Eu fiz e eu vou estar aqui lendo, celebrando junto com você. Porque toda virada começa assim, num dia normal, numa decisão simples, num passo mínimo. E esse passo mínimo, quando você menos espera, muda tudo. Você não é suas desculpas, você não é suas travas, você não é o que disseram que você era. Você é ação, é passo, é processo, é tentativa, é recomeço. Então hoje, nesse minuto, escolha ser quem age, não quem adia. Apague as palavras que diminuem você. Escolha palavras que te levantam. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe. Mande para quem vive rodando na rodinha de um ster, para quem acha que está sozinho nessa luta. E comenta aqui embaixo qual é o seu passo de hoje. Qual palavra você vai jogar fora? Qual vai plantar no lugar? Eu quero ler tudo. E se ninguém te disse isso hoje, eu acredito em você. Agora vá lá e prove para si mesmo que você também acredita. E agora chegamos ao fim, não do vídeo, mas de um ciclo. A partir de hoje, você não é mais refém do medo, da procrastinação ou das palavras que te diminuem. Você é quem decide. A chave não está em esperar a motivação cair do céu, mas em construir a disciplina de um pequeno passo por vez. Lembre-se, pequenas vitórias constroem grandes conquistas. Não espere o dia perfeito, a energia perfeita ou o ambiente perfeito. Haja agora, com o que você tem, onde você está. A mudança real acontece quando você para de esperar e começa a fazer. Se este vídeo te ajudou a dar o primeiro passo e a entender que você não está sozinho nessa luta contra a procrastinação, inscreva-se no canal. Ativando o sininho, você não perde os próximos vídeos que vão te ajudar a construir uma vida com mais foco, disciplina e, principalmente, ação. Deixe seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas que, assim como você, precisam dessa mensagem. Sua jornada para a mudança não é sobre dar um salto gigante, mas sobre a coragem de dar um pequeno passo. Pare de esperar a motivação cair do céu. Ela está, na verdade, na energia que você mesmo cria ao começar. Acredite no poder da sua própria ação, porque cada movimento, por menor que seja, é uma vitória que constrói a sua confiança e te leva para mais perto de quem você quer ser. Você não é as suas desculpas, você é a sua capacidade de recomeçar. Vá em frente e prove para si mesmo do que você é capaz.